Se a dor começa na lombar e desce para a perna, com formigamento no pé ou sensação de choque, existe uma grande chance de ser uma hérnia de disco L5-S1, que é a mais comum na coluna lombar. Mas aqui está o ponto muito importante. Nem toda hérnia é grave e nem toda hérnia precisa de cirurgia. Na verdade, a minoria precisa, normalmente 10% dos casos. Hoje eu vou te explicar exatamente como isso funciona. A hérnia L5-S1 acontece entre a última vértebra lombar e a primeira do sacro. A última lombar é a quinta, então por isso que é L5. E é uma região que suporta muito peso e movimento ao longo da vida. Por isso, é um dos locais mais vulneráveis da coluna. Entender esse nível muda completamente a forma de enxergar a sua dor. Entre as vértebras existe o disco intervertebral, que é esse vermelhinho aqui. Ele funciona como um amortecedor. E ele tem duas partes. Um anel fibroso por fora, aqui eu estou mirando no osso, né? Mas pensa que é o vermelho. Mas tem um esquema aqui para ilustrar. Um anel fibroso por fora e um núcleo gelatinoso por dentro. A hérnia de disco ela surge quando esse núcleo empurra ou rompe o anel. Na hérnia L5-S1, o nervo mais afetado costuma ser o nervo de S1, o primeiro sacral. Esse nervo participa da sensibilidade da parte de trás da perna e da planta do pé, além da força na panturrilha, ou seja, esticar para baixo o pé, ficar de pé na ponta dos pés. Por isso, a dor costuma descer pela perna. A dor da hérnia, ela não fica só na coluna, ela pode irradiar para glúteo, para coxa, a panturrilha e até o pé. Isso acontece porque o nervo inflamado, ele leva a dor ao longo do trajeto dele. A dor da hérnia ela é neurológica e inflamatória. Por isso, ela pode ser descrita, muitas vezes, como uma queimação, um choque, um formigamento ou uma pontada bem profunda. É uma dor diferente da dor muscular que as pessoas estão acostumadas a sentir. Uma informação muito importante. O tamanho da hérnia não determina a gravidade. Hérnias pequenas podem doer bastante. E hérnias grandes podem nem causar sintomas. O que importa é o nervo. Dependendo do grau de acometimento do nervo, é o que vai provocar mais sintoma irradiado. Alguns sinais merecem atenção. A dormência no pé, a fraqueza para ficar na ponta do pé, perna falhando ao caminhar. Esses são os sinais neurológicos mais importantes. E normalmente o paciente ele já vem queixando disso, né, quando a gente encontra no consultório. O diagnóstico correto, ele nunca é só a ressonância. Ele depende de uma história clínica, de um exame físico bem feito e a imagem compatível. Uma ressonância isolada não fecha o diagnóstico. Aquele monte de letrinha no laudo, calma. Um erro frequente ele é tratar a imagem e não o paciente. Você acaba às vezes vendo muita gente tratando o laudo e não o paciente, nem encosta no paciente. Muitas pessoas têm hérnia e não têm dor. Outras têm dor e a hérnia é apenas parte da história. As pessoas de 30 a 50 anos, 30% delas vão ter alguma hérnia, mas elas não vão ter sintomas. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor a sua dor ou a dor de alguém, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você aprende sobre coluna de uma forma clara, sem terrorismo, alarmismo e também sem promessas milagrosas. A maioria das hérnias de L5-S1 melhora sem cirurgia. A grande maioria delas, ou seja, 90% no caso, para deixar bem claro. E o tratamento inclui uma medicação adequada, uma fisioterapia com disciplina, controle da inflamação, às vezes com anti-inflamatório por curto período,
Retorno progressivo às atividades. O tempo também faz parte do tratamento. Às vezes tem que se afastar do trabalho para cuidar de si mesmo. Uma coisa importante, o repouso absoluto prolongado geralmente piora a recuperação. O nervo, ele precisa de uma inflamaçãozinha controlada e um movimento adequado. A imobilidade excessiva atrasa esse processo de regeneração. Em relação à reabsorção da hérnia, não tem dúvida disso. O próprio corpo ele pode reduzir a hérnia ao longo do tempo. Isso se chama reabsorção espontânea. É um fenômeno bem documentado na literatura médica. Em média, se for uma hérnia extrusa, ela pode ter um grau de reabsorção de até 60% em um período de 3 meses. Se for uma protusão, até 30%. Ou seja, tentar fazer com que ela reabsorva se for possível. E quando operar? A cirurgia é indicada quando existe o quê? Uma dor incapacitante persistente por mais de 3 meses, uma perda de força progressiva ou falha no tratamento conservador. A cirurgia ela é uma ferramenta, não um fracasso. Você não tem que ficar triste porque precisa operar. Esse é o caminho melhor para você se beneficiar. E em relação às cirurgias modernas, hoje a maioria das cirurgias de hérnia de disco na lombar, elas são minimamente invasivas. Às vezes por vídeo, às vezes por tubo, ou pela frente ou pelo lado, depende do tipo. E a recuperação costuma ser bem mais rápida e segura, muito maior do que no ano passado. Mas a indicação correta de cada uma é fundamental em cada caso. E quais são os erros que pioram a hérnia de disco? Alguns erros comuns são o quê? Ignorar a dor irradiada, forçar os exercícios inadequados, um medo extremo de se mover, ou infiltrações repetidas sem critério, achando que vai melhorar. O equilíbrio ele é essencial, o equilíbrio é virtuoso. A virtude está no meio termo. E, vamos lá, se você tem uma hérnia de disco L5-S1, saiba que existe um tratamento, existe uma solução. O caminho começa com o diagnóstico correto e informação confiável. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa disso e também se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.